Olá, satisfação imensa receber você aqui novamente para a nossa jornada da escuta fina, hoje episódio número 3, e eu espero que você esteja apreciando essa nossa jornada, você esteja realizando os exercícios que eu estou propondo, que eu estou convidando você a realizar, e que a música de ontem, como efeito placebo, tenha surtido bons efeitos em você. Espero do fundo do coração que você esteja, nesse momento, reenergizado e, se de fato em algum momento você precisou de cura, esteja curado, tá bom? Vamos lá. No episódio de hoje eu quero começar contando algo que é possível que você já tenha conhecimento. Você sabia que o remédio, o antídoto para picadas de cobra e de aranha são produzidos a partir do próprio veneno da cobra e da aranha? Pois é, muitas vezes o remédio daquilo que nos faz mal está nas entranhas, está codificado dentro daquilo que outrora ocasionou o nosso mal, a nossa, entre aspas, doença, ou entre aspas ainda, a nossa ferida. Então, o que eu quero compartilhar com essa perspectiva, com essa história, é que muitas vezes nós estamos circulando por aí, em meio ao nosso trabalho, enfim, aos nossos afazeres diários, e estamos sendo bombardeados por informações, por sons, por ruídos que acabam se tornando um barulho e, na sua consequência final, pode se tornar uma agressão por meio dos nossos ouvidos. A escuta que cura, ela é uma perspectiva que se pauta na apreciação musical, mas se a gente for pensar agora a escuta como uma palavra utilizada em diferentes contextos por diferentes pessoas, nós estamos falando do aparato auditivo, nosso ouvido. A escuta não é uma exclusividade da música, é algo natural ao ser humano. Tudo aquilo que respira nesse planeta tem, digamos assim, a possibilidade de escutar, de sentir as vibrações, e é por meio dessas vibrações, então, entender o que está acontecendo, ou muitas vezes não entender nada, porque é tanta informação sonora. E a partir dessa perspectiva da informação sonora, eu trago o pensador, o professor, educador musical, Murray Schafer. E o Schafer, já falei em outras situações, é uma pessoa que dedicou boa parte de sua vida para pesquisar e compartilhar, difundir por meio de reflexões, de textos, enfim, vários meios, a questão da ecologia sonora. E por fim ele chega num conceito que muitos educadores musicais, muitos músicos, muitas pessoas, na verdade, mais específico, músicos e, enfim, educadores musicais, que utilizam o seu conceito de paisagem sonora. Quando você avista um quadro, você tem ali a imagem de um riacho, a imagem de árvores, de pastos, animais que compõem a cena, e você tem ali, portanto, uma imagem abstrata de um ambiente vivo e rico em sons. E você pode, portanto, imaginar o som do córrego, das águas, dos animais, o som do vento, dependendo da imagem, como estão as folhas. Você pode imaginar o som dessas árvores, enfim, o som do vento, e assim compor uma paisagem sonora. De outro modo, você pode, de fato, nessa mesma perspectiva, você pode, de fato, construir essa paisagem sonora, usando recursos como, por exemplo, a própria boca, o próprio fluir do ar, como uma representação auditiva, sonora do vento. E aí você tem, então, se você fecha os olhos, você tem o som do vento, e por aí vai.
e todas as onomatopeias possíveis para representar sons dessa paisagem sonora que compõe a nossa vida. E diante dessa paisagem sonora, nós temos algo que sai do nosso controle, que é a intensidade com a qual essa paisagem sonora à nossa volta é composta. Muitas vezes por ruídos de sons automotivos, pessoas transeuntes gritando, conversando, vendendo, camelôs, enfim, claro que nesse momento que a gente vive de pandemia, existe uma ausência expressiva desse cenário que eu descrevi. Mas nós estamos constantemente rodeados por uma paisagem sonora que muitas vezes é uma paisagem poluída. E agora, saindo um pouco da esfera musical ou da esfera sonora puramente, como eu estava falando, a palavra escuta está em todos os lugares, todas as pessoas falam, todas as pessoas podem se valer dessa palavra como, inclusive como ferramenta, estratégia de trabalho, como existem muitas pessoas que trabalham a escuta ativa dentro de corporações, uma escuta empática, escuta ética e por aí vai. O fato é que essa escuta diária, essa nossa capacidade de escutar dentro de uma perspectiva de paisagem sonora, seja esta natural como o vento, como enfim, o fluir do vento, ou artificial como o som dos carros, natural como a voz do ser humano, eu queria falar. Temos também a perspectiva dos sons artificiais e essa composição, toda essa gama sonora compõe a paisagem sonora. E muitas vezes nós estamos sendo bombardeados com perspectivas, com sons que nos fazem mal fisicamente, que nos fazem mal emocionalmente, quando saindo da esfera da música, alguém ou pessoas ou circunstâncias acontecem e fazem que a gente escute coisas desagradáveis sobre nós, sobre o outro. O fato é que essa paisagem sonora toda às vezes pode estar poluída e é uma poluição sonora. E onde está o antídoto? No próprio veneno, digamos assim, no próprio causador. E para a gente apaziguar essas mazelas de um dia conturbado e assim, como posso dizer, poluído sonoramente, nós temos que aprender a escutar de outro modo e por vezes outras coisas. Por vezes nós temos que escutar o nosso próprio batimento cardíaco, escutar a nossa própria respiração, escutar uma música composta intencionalmente para este fim, de acalmar, de amenizar essas mazelas, esses sintomas que paulatinamente vão crescendo, esses sintomas que eu digo de estresse, esses sintomas de ansiedade. E aí precisamos encontrar o que escutar. E dentro dessa perspectiva toda que eu preludiei para você, eu espero que você já tenha entendido que a cura está na escuta que você intenciona. A apreciação musical é uma prática intencional, não é ao acaso, tocou uma música e se eu estou numa prática de apreciação. Não, você pode entrar em uma perspectiva apreciativa, mas o fato de ouvir músicas indiferente do local não necessariamente é uma prática de apreciação musical. Porém, por isso eu repito, a prática de apreciação musical é uma prática consciente, é uma entrega consciente. E essa entrega consciente é uma entrega para uma escuta consciente, por vezes ativa, por vezes autônoma, mas uma escuta que é intencional. E é nessa intenção que eu recapitulo aquela música lá do nosso primeiro episódio, que funciona para você, como um remédio, para você entender que você tem aquela música para essa função. Dentre tantas outras, você pode ter aquela música como aquela função. Mas, falando do antídoto, há pessoas que compuseram músicas para este fim. Para o fim de remediar
apaziguar, como eu falei, amenizar esses sintomas que paulatinamente vão crescendo, oriundo dessa paisagem sonora, dessa poluição sonora que compõe as nossas vidas. E para você ter bem claro o que eu estou falando, o que compõe as nossas vidas, você pode ser uma pessoa muito organizada, muito seletiva, muito restrita, uma série de adjetivos e circunstâncias que favorecem uma limpidez na sua escuta, mas aí você vai visitar algum amigo, algum parente, e lá está passando, a televisão está ligada num volume que você não tem como negar, e aí está passando noticiário com uma série de informações que nos deixam preocupados com a situação, com o convívio do ser humano, como pode seres humanos se matarem, seres humanos poluírem, seres humanos roubarem. E essa escuta poluiu o seu ser. Então, onde está o antídoto? Na própria escuta. Só que agora uma escuta cristalina, uma escuta que você vai intencionar de modo, muitas vezes, placebo. Uma escuta que você intenciona, você quer que aquilo se resolva em você. Então, nesse episódio de hoje, eu quero que você tome consciência dos sons à sua volta. Aprecie cada instante. Existe uma poluição sonora inevitável, mas dentro dessa poluição sonora existe uma perspectiva, o belo a ser desvelado, o remédio a ser encontrado e intencionado. E no próximo episódio eu vou falar para você de uma música que foi composta, passou por testes laboratoriais para, enfim, constatar, comprovar a eficácia ou não eficácia dessa promoção de relaxamento, de apaziguamento desses sintomas que eu venho falando. Lembrando, isso aqui não é um encontro, um momento de musicoterapia, onde eu vou te receitar uma música. Não. Eu estou te convidando a apreciar, a entender o poder da apreciação musical. Porque quem entende o poder da apreciação musical consegue lograr de benefícios indescritíveis. Benefícios não só físicos, emocionais, como essa perspectiva da escuta que cura, mas benefícios que transcendem o intelecto, que transcendem o aspecto cultural, o ser cultural que habita em nós, enfim. Isso aqui é uma jornada para falarmos sobre a apreciação musical. Mas nós temos esta possibilidade de ter uma escuta que nos cure. Então eu te convido a continuar fazendo esse exercício de você pegar a sua música preferida, escutar as músicas que estão aqui. Elas não são músicas milagrosas, não estão nas 10 mais incríveis, mais curativas do mundo, mas são sugestões previamente pensadas, compartilhadas contigo para este fim. E é claro que a sua música preferida pode ser de um outro gênero musical, natural. E esse gênero musical pode ser que nem seja tão acalmante, tão calma. Pode ser que você se acalme com com músicas mais agressivas no sentido mais cordial, mais gentil, como por exemplo um death metal. Mas essa estrutura sonora te acalenta, tá certo? Então é isso aí. A proposta de hoje é que você elucide dos sons à sua volta. Aprecie cada instante. Busque desvelar o belo onde poderia estar passando despercebido. Tá certo? Então era isso. Fique bem e nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço.